Olá, iniciando mais um Amadcast, e nessa segunda temporada a gente está com um projeto de trazer os coordenadores das nossas comissões como segundo host. E vamos iniciar com a comissão de locação, como segunda host, a doutora Flávia Campolina, que é coordenadora da comissão. Bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Ana. Boa noite. E como nosso convidado, muito especial, um dos fundadores da AMAD, foi o nosso primeiro presidente, o Alexandre Fadel, o doutor Alexandre aqui conosco, que é para nós uma honra, porque na realidade ele que idealizou a associação. Então, para nós, é lógico que teve outras pessoas no projeto, mas assim, o impulso inicial foi dele, e hoje a gente está crescendo conjuntamente com ele é o nosso consultor. Bem-vindo, Fadel. Obrigado, satisfação enorme estar aqui. Fadel, antes da gente iniciar e falar sobre locação, conta um pouco sua área, por que a escolha do direito, um pouco da sua trajetória mesmo jurídica. Olha, o pessoal que está ouvindo, né? Eu gosto de contar um pouco da minha trajetória, bem rapidamente, porque talvez identifique mesmo com algumas pessoas aí do direito. E não foi à toa que eu caí no direito imobiliário e tantas coisas que eu vim fazendo ao longo do tempo. E não foi à toa também que eu, junto com outros advogados, a gente acabou criando a AMAD, né? A gente acabou fundando a AMAD alguns anos atrás e, assim, a satisfação enorme. Só de estar aqui é uma realização, acho que cada dia, né? Um sonho realizado, já na mão de pessoas tão boas que estão conduzindo. Parabéns a vocês duas, parabéns a toda a diretoria da AMAD. A todos nós. A todos nós. Mas a minha trajetória foi... Eu nasci dentro de um mundo meio jurídico, mas meu pai nunca foi advogado, mas ele era funcionário da Vale do Rio Doce como advogado, então ele era advogado contratado, não podia fazer mais nada, tudo, então ele tinha exclusividade ali de trabalhar. E eu sofri uma pequena influência dele no direito, sim, claro, mas não foi por causa dessa influência que eu resolvi fazer direito, não. Eu acho que eu fui levando mesmo minha vida ali, eu fui estudando outras profissões e acabei optando pelo direito. E não me arrependo. Do direito, estudando, eu comecei a fazer estágio no primeiro período, primeiro dia de aula. Eu saí da aula, minha aula era de manhã, eu lembro disso, eu almocei, já fui fazer meu primeiro dia de estágio ao mesmo tempo. Primeiro dia de aula de direito, primeiro dia de estágio ali, eu nunca mais parei. E durante a faculdade, né, eu acabei indo trabalhar, estagiando em escritório, que começou a trabalhar um pouco, que nem existia direito, o tal do direito imobiliário, mas tinha causas imobiliárias. E, ao mesmo tempo, meu pai, aposentado, ele resolveu criar uma imobiliária. Então, eu tinha essa influência já, sim, do direito imobiliário, misturado com imobiliário, locação, venda, aquilo tudo. Aí, enfim, né, fui levando até que eu falei assim, vou estudar para concurso público. Né? Sonho de muita gente ali, né? Então me perdoe quem ainda pensa nisso, ou quer, ou está estudando para concurso, cada um tem sua escolha, eu vou dar o que aconteceu comigo, né? E resolvi. O que eu fiz? Me preparei, eu trabalhava já em escritório, eu guardei dinheiro, pedi demissão do escritório, e estava num bom cargo, já chefiando, inclusive, departamento jurídico de grande empresa, e ali eu falei, olha, eu vou estudar para direito, vou estudar para concurso. Aí fui. Estudava 4, 6, depois 8 horas, depois 12 horas por dia. E meus concursos não alcançavam muita nota boa, não. No máximo 50%, 60% ali da prova, que não era suficiente. E nisso meu pai falou, olha, eu vou desfazer da imobiliária. Já fiquei, né, estava mais idoso, isso já era uma segunda etapa da vida dele, como depois de aposentado. E aí eu falei, peraí, é o momento. Agora eu vou largar esse negócio de concurso pro lado. Vou tratar de ganhar dinheiro, vou empreender. E eu sempre fui empreendedor mesmo, desde pequenininho. E falei, não, então beleza, você vai vender? Vou, então deixa que eu compro. E ali eu juntei com uma sócia, não tinha dinheiro na época, a gente dividiu para comprar um imobiliário. E ali ao mesmo tempo eu voltei com tudo na advocacia. Então aí eu fui encaminhando, né? Vim dando aula, vim me especializando mais e mais, estudando, almoçando, jantando, comendo, respirando direito imobiliário, locação de imóveis e administração de locação de imóveis.
Então, vim crescendo a carteira, vim crescendo a imobiliária, e aí veio essa trajetória aqui, claro que contando de uma forma bem sintética, né, para não ficar longo, e até a fundação da AMAD. Você está no mercado há quanto tempo? Olha, como advogado... Imobiliário, assim, você mais eu formei atuando... há 25 anos. Eu fiz tá. bodas de prata ano passado. Então, 25 anos de formado mesmo, de direito. Então, eu posso dizer que tem mais um pouquinho, uns 30 de imobiliário, porque eu comecei antes. O contato foi antes, né? É. Ah, excelente. E aí, esse contato com locação, Fadel, você considera, pela sua experiência, que a locação de imóveis é uma especialização, assim, dentro do direito imobiliário? Então, o direito imobiliário ele entrou como já uma grande especialidade do direito, né? Só que eu entendo que dentro do direito imobiliário já existem inúmeras nichos ou especializações, Sim. né? Uhum. Então, nós temos incorporação, condomínio, a gente tem tanta coisa, comissões dentro da própria AMAD, a Verdade. locação é uma delas. E eu acho que a locação de imóveis, o advogado ele já pode ser especialista só em locação de imóveis. Inclusive eu, dando aula, curso, né, pessoal do Brasil todo, eu tenho contato todos os dias, perguntando, vai me pedindo indicação, aí, ou me mandando perguntas, que eu falo assim, olha, só um advogado especialista em direito imobiliário e em locação de imóveis sabe conduzir isso para você, tá? Pega aí na sua região, qualquer lugar, alguém da confiança, mas tenta achar um especialista em locação, porque senão não dá. A pessoa não vai saber resolver aquele problema. O direito imobiliário é muito amplo, né? Não tem como a pessoa atuar, por mais que ela fale assim, eu atuo em direito imobiliário, mas ela não consegue atuar em tudo do direito imobiliário, não. Olha, eu não tenho nenhuma vergonha de falar assim, Fadel, o que você acha disso aqui de uma incorporação, uma questão lá no artigo 32 da lei? Sim. Olha, eu posso parar, estudar, talvez eu resolva o problema da pessoa, mas eu já falo, olha, já não é muito melhor mais não. Condomínio, eu sou muito procurado por condomínio, eu falo, olha, eu sei o básico, não vou me aprofundar. Né? É isso aí. E falando assim dos nichos, quais os tipos de serviço que você poderia apontar para o advogado atuar no mercado? Olha, dentro do nicho da locação de imóveis, eu divido em dois mundos, pelo menos, o extrajudicial e o judicial, né? No extrajudicial, olha, eu acho que, aliás, numa advocacia como um todo, eu vejo já há alguns anos como um presente futuro, mas o ouro mesmo, que é o extrajudicial. Tem muita coisa para o advogado fazer sem precisar de mover qualquer tipo de ação. Aliás, hoje as imobiliárias, os locadores, eles já querem soluções, qualquer que seja, que não chegue ao extremo de uma ação de despejo, cobrança de execução, de revisão, enfim. Então, o extrajudicial, a consultoria, elaboração de contratos, não dá para ser uma máquina de contratos. Meu pai fazia contrato, máquina de escrever. Ele fez um contrato, era dele, de autoria dele, mas ele levou numa gráfica e mandou imprimir, deixando os espacinhos. Então, não dá para ser assim. E a mesma coisa hoje do Ctrl-C, Ctrl-V do Google. Só mudou o instrumento. Não dá, a locação não é assim. Não é assim. Eu falo que você pode até fazer o contrato padrão, mas você tem que criar um espaço dentro do próprio contrato livre, que você escreve as coisas que não estão ali dentro. De acordo com o caso, né? Com o imóvel, com a especificidade. Ele tem características diferentes. A intenção das partes você coloca no campo livre, não tem problema nenhum. Eu até falo, gente, quem nunca viu, pode ter um contato ou não. Vou dar um exemplo, uma startup, o Quinta Andar. Ele pega até o chat que tem entre o locador e o locatário e joga como anexo do contrato, aquele é contrato. Aqui ele está borbulhando ali a intenção das partes. Claro. Que é o que a lei nos fala, né? Mais vale a intenção das partes, a vontade do que o que está literalmente escrito. Então, assim, cada contrato tem uma história. Eu aprendi isso. Exatamente. Perfeito. Então, assim, essa parte extrajudicial, e olha, pessoal... Tem muita coisa, né? O Brasil, vocês não sabem tanto que é carente. Eu respondo perguntas todos os dias. Eu não estou me gabando, nada. É o meu dia. Eu mudei muito a minha vida. O meu projeto. Se eu responder menos do que 20, 30, 40 perguntas por dia, é pouco, alguma coisa está errada. E o nível, e vem de locador, vem de locatário, é claro, mas meu público são administradores de locação, donos de imobiliário ou corretores. O nível das perguntas ainda é baixo. É raso de me ajudar a fazer o reajuste desse aluguel com um percentual e o valor do aluguel ele não sabe, que é só multiplicar isso. Bem básico, né? É aquilo. Ontem mesmo eu respondi essa pergunta.
Eu falei, tá aqui o índice. Aí ele fez o cálculo e ele falou, mas é isso mesmo? Era um corretor de imóveis. Então, assim, esse público paga um advogado para poder ter esse tipo de assessoria. Então, é um nicho. Sem falar do judicial. O judicial é ação judicial, quem está estudando, quem é advogado já sabe aí, né? O advogado ele é preparado para mover um processo. Para litigar, né? Para litigar. A gente é preparado para isso. Ou defender o acusado, mas a gente é preparado para isso na faculdade. Né? Eu sou a favor do extrajudicial, também eu prefiro, e acho que assim, o futuro é... Acredito, porque assim, o judiciário, os processos são muito Senhora, morosos, muito. não resolve ali, Tá né? Não sobrecarregado, soluciona né? o problema. Infelizmente está sobrecarregado, né? Então... Sempre vai estar. É. O pessoal que fica achando, vai melhorar, isso acontece. Não vai não, gente, é a mesma coisa. E vai ser assim. E vai ser assim nas próximas gerações para pior. Então, assim, veio o PJE melhorou? Não, né? Mas isso aí melhor às vezes uma coisa ou outra para nós. A gente vai no fórum, a gente consegue controlar. Otimiza de uma forma, sim, assim. Mas eu digo assim, o andamento do processo, da inicial sentença, o prazo, a velocidade do execução, processo não melhorou. Não melhorou em nada. É verdade. Sim, não. Mas eu acho que isso é muito cultural do nosso país. Você pega pesquisas assim. De litigar. O brasileiro tem isso. Tá lá no alto, ele gosta assim. de ajuizar. Nós Exatamente. temos quantos milhões de advogados? Eu já perdi a conta. 2 milhões de advogados no país. Nossa, É muita Por aí, coisa. é muita É coisa. muita coisa. E tem a cultura de tudo ter que litigar, levar para. Você pode ver que às vezes vai para o juizado e tudo. Não tenta solucionar ou conversar. Isso. Que às vezes uma conversa consegue solucionar. Exatamente. Eu lembro lá na faculdade, eu li alguns livros e normalmente os livros, doutrina daquela época e tudo, eles conduziam de uma forma inicial, muito empírica ainda. Olha, a principal função do advogado antes de litigar é tentar a conciliação. É verdade. A gente só via em direito de família. Você lembra disso? A gente só tinha aula em direito de família que o advogado tinha um dever de conversar tentar com o casal. Tanto o advogado quanto o juiz. E mais área nenhuma. E ali eu falava, mas se eu fizer acordo antes de processar, eu não ganho dinheiro, né? E a gente ficava com isso na cabeça, né? Mas não tem nada disso. É verdade. Não tem nada disso. Um processo, por mais que você cobre bem ali, se durar um determinado tempo a mais do que o previsto, você já está no prejuízo. É verdade. Se você dividir aquilo ali, né? Pelo tempo que você está acompanhando. Ó, se você está começando, né, está nos ouvindo aqui, pega o processo hoje e cobra. E imagina que ele vai durar 10 anos. Faz o seu cálculo. Eu tenho processo que eu já olho 10 anos. E eu não lembro quanto que eu cobrei. Aconteceu. É verdade. E nós estamos esperando de um êxito. Que será que vai vir? Exatamente. E sucumbência, olha. O que eu já ganhei de sucumbência em vocês também era para todo mundo estar rico. A gente não vai ser, não. Ai, não é fácil, não. Infelizmente, é difícil. E assim, Fadé, essa questão de locações. Para o advogado, você acha que tem um futuro na visão, assim, né, da pessoa que é advogado mesmo, de lidar com as locações do dia a dia, de ser mesmo ali uma renda para ela? Eu acho, você me permite, né, tem muito a ver, né, é claro, mas o que eu tenho estudado um pouco de dados sobre locação de imóveis, eu acho que influencia diretamente a advocacia na locação de imóveis. E o que em poucas palavras eu posso falar? Saiu um censo novo, né, no Brasil agora, de 2023, mas eu acho que a pesquisa veio pós-pandemia. E entre 0 a 24 anos, que é a geração X, Y, Z, mas enfim, acho que é a Z. Eu já não sei muitas gerações, mas nem sei qual que eu sou. Mas eu sei que a última geração, que é de 0 a 24 anos, tem 44 milhões de pessoas no Brasil já. E fizeram uma pesquisa com eles, é claro que recém-nascido não, mas fizeram uma pesquisa com a maioria deles, e 66% responderam que não querem comprar um imóvel. Para mim já é o suficiente. Porque ele precisa do imóvel para trabalhar, para viver, todo mundo precisa do imóvel. Então, para mim é suficiente que há uma geração de 44 milhões que vai começar a consumir locação agora, ela quer locação. Verdade. Não quer adquirir. Então o mercado está ótimo. Ótimo. O mercado que está vindo está melhor ainda, de locação. Eu não vou falar de vendas, não vai muito bem nesse momento que nós estamos gravando aqui no Brasil todo. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou há 30 anos, né? Aqui. Tem altos e baixos. Eu já peguei isso aqui no mercado, que é influenciado por uma série de situações. Várias vezes. Mas locação, eu atravessei esses 30 anos, várias crises e tudo, muito bem. Sabe? Uma estabilidade financeira melhor. Sim. E para o advogado é a mesma coisa, porque
Tem conflito em locação? Tem. Tem ação? Tem. Mas tem imobiliária trabalhando, sempre vai ter. Veio pandemia, todo mundo achou que ia quebrar, a locação de imóveis bombou. Locação de imóveis. Ah, mas o pessoal não tinha dinheiro para pagar aluguel. Aqui, devolver imóvel, alugar mais barato, outros alugaram mais caro, outros alugaram aqui. Isso movimenta dinheiro. Então, gera conflito e gera cliente. E sem falar da possibilidade do advogado até administrar a locação, né? Exatamente. Assim, pela sua experiência, você já é advogado experiente também como administrador. E tem curso, né, voltado para a administração de imóveis. Você acha que é uma boa área para os advogados atuarem? Você meio que já deu um spoiler aí de que realmente e isso é verdade mesmo. O pessoal mais jovem, eles não pensam em adquirir as coisas. A mentalidade é diferente. É muito Da nossa criação, provavelmente a nossa é parecida, de que você tem que ter essa segurança de comprar um imóvel. Eles não têm essa necessidade. Não tem. Então, acabou que ele já deu aí, né, que tem esse nicho aí para Imóvel, explorar. nem veículo. Eles não têm de adquirir nada. É a geração zona de conforto que eu falo. Porque de imóvel, além de imóvel, o veículo é comprovado. Antigamente, ficava doido de fazer 18 anos, tirar a carteira e comprar um carro, né? Meu sonho era isso. Acabou. E aí, hoje, você conversa com os jovens nessa faixa etária que você falou, Fadel, eles não querem, não fazem questão de tirar carteira, nem de adquirir um carro. Eu tenho um o negócio é andar de Uber. O pessoal fez isso. Minha irmã fez isso pro meu afilhado tirar a carteira. Ele não queria. E olha que a distância de onde ele estuda, onde ele mora, é enorme. Tá ótimo, pegando meu ônibus, no máximo um Uber, mas tirou a carteira assim, sabe? Porque uma pressão. Mesmo. Não é um desejo dele. Como que as coisas vão mudando, né? Verdade. Mas eu acho assim, que o futuro já é o presente. Uma coisa até que pode acontecer, eu costumo falar muito isso. E a gente tem visto isso no movimento na Europa e talvez nos Estados Unidos. A locação de imóvel mobiliado está aumentando muito. Na minha época, de 10, 20 anos atrás, acho que eu não tinha um imóvel alugado, imobiliado na minha imobiliária, e nem chegava, e nem procurava, ou seja, não tinha mercado. Hoje não. Eu nem estou falando de Airbnb não, tá? Estou falando de locação tradicional. E está crescendo demais da conta. Ao ponto que eu acho que vai chegar um dia, que já está na Europa assim, que a pessoa vai sair de um apartamento para outro levando só os seus pertences. Ou seja, não vai ter nem empresa de mudança. Você não vai ter um caminhão para levar essas coisas, sabe? Eu tenho um amigo vários, mas um me filmou e mandou lá no Canadá. Ele mandou, falou assim, aqui, minha mudança. Ele dentro do carro. Não tem nada para levar? Não, eu morava num imóvel que já tinha tudo que eu precisava, então eu tô indo pra lá que tem tudo que eu preciso. Gente, olha só, é isso mesmo. É interessante, viu? Essa a praticidade também que eles buscam, essa geração tem esse perfil. E tem, assim, muitas pessoas da nossa geração também que já... eu conheço muito investidor que às vezes, hoje eu já não quero ter tantos imóveis, eu prefiro ter investimento em outros investimentos que são direcionados a fundos imobiliários, e eu não tenho aquela preocupação, às vezes, com a locação, por ser locador, cuidar do imóvel, ter alguma preocupação, só recebo meus dividendos lá e tá feliz. Então tem esse perfil também, né? Questão de perfil. E, Fadel, dando continuidade nessa questão da administração de imóveis, você que já é tão experiente, tantos anos aí, o advogado que tem o interesse de começar, dicas mesmo de como começar, o que você falaria pra gente aí nesse sentido? Precisa ter o Cresce, né, que a gente sabe que é o conselho aí dos corretores de imóveis. O pessoal me pergunta muito, muitos advogados, eu tenho muitos advogados como alunos também, sempre tive. Às vezes em aula presencial, né, aí começava a falar, aí eu percebi que tinha advogado, tem que advogado, aí sempre tinha alguém que levantava a mão, online também, e acho isso muito bacana, porque acabou esse preciosismo que o advogado formou, ele é o doutor, sabe tudo, e ele tem que resolver tudo. Não, olha, faça curso de especialização no que você quer atuar e sempre estude. Né? Eu almoço, janto, respiro a lei de locações há décadas, há anos. E estou longe de dominar aquilo ali. Estou longe. A gente tem interpretação cada dia de um jeito. Olha, trabalhar com locação ou administrar imóveis, a gente nunca morre de tédio. Cada dia aparece uma coisa assim, que, meu Deus, e agora? E agora o que eu faço? Que assim, você fala, acho que já vi de tudo. Quem sou eu? Porque eu tô no início aí, comparado a vocês que já estão há tantos anos. Mas assim,
sempre tem algo novo mesmo. Você aprende todo Mas sempre dia, tem. aparece Sempre algo tem uma novo. situação Vou dar nova. exemplo de ontem, É muito posso? legal. Vocês foram Claro. ontem hoje, olha só pra você entender aqui. Me mandaram uma mensagem seguinte: a porta estragou de velha. É do locador ou do locatário? Eu falei, mas velha como? Aí eu tenho que entender se é velha, mas ela parou de funcionar, ela não fecha, ela não abre. E Tem o que ela penada. desgastou porque uma porta acaba com o tempo. E aí isso tudo, a gente já sabe mais ou menos, né, onde que a gente vai nos socorrer, isso muda. Não, se ela abre e fecha é uma coisa, se ela não abre e não fecha é outra, e aí você tem que ainda fundamentar para saber. Colocar a cabeça. Eu não sei se vocês viram, teve uma pergunta dessa no grupo nosso, perguntando, a pessoa estava desocupando, bem parecida também, acho que no dia da desocupação, o revestimento soltou. Do piso, né? Ela mandou a foto, e aí de quem que era a responsabilidade? Do locatário ou do locador? Porque tem a foto mostrando que não tinha, né, a massa. E aí, assim, aí vira polêmica, e às vezes tem que sentar, explicar, tem que ter, o caso é mais diferente, e não aí eu é vejo simplesmente mau uso. Porque a gente, aí sim, a faculdade é bom, se você, né, teve uma boa formação ou vai aprofundar nisso, que é como interpretar a lei, usar analogia de todos os recursos, né? O tipo de interpretação, atualizar na jurisprudência. Aí você consegue chegar na solução. É isso e mesmo. Qual a solução? Você pode pensar diferente de mim? Pode. Claro. Mas a minha, teoricamente, vai ter uma chance maior que se for levado ao judiciário, eu vou ser vencedor na minha tese. É isso que eu falo. Eu não sou o dono da... o sim ou não aqui não é muito simples. Mas eu vou te dar uma solução, o advogado tem que dar uma solução para a parte, de que, olha, aqui tem mais chance. Pelo menos nesses casos bem extremos também, né? Que a lei não fala nada. Mas o advogado está começando, olha, é tão fácil, o pessoal fala, me pergunta muito, eu tenho que tirar o CRES? Eu como advogado não posso advogar, né? Eu posso tem essas dúvidas, é muito comum. Porque antigamente, muito advogado que não queria tirar o CRES. Não queria, achava que era um absurdo, que não precisava brigar na justiça. Olha, tem que tirar simples assim. Olha, tira CRES às vezes por, sei lá, pouco mais de R$1.000, um pouco, 30, 60, 90 dias online. Enfim, e é bom, não é só a questão da prova, porque você aprende coisas que você nunca aprendeu na faculdade. É o mercado imobiliário, é outro ramo, meu amigo. Então, né, vamos dar uma atenção. Tira o CRES sim, e ele consegue, né? A gente tem todos os nossos instrumentos. É muito mais fácil para o advogado administrar a alocação de imóveis, sem dúvida nenhuma. Porque o esqueleto de tudo está na lei. E nisso que a gente está falando, né? Interpretar ela, aplicar. Então, eu acho que tá dentro do mesmo barco, sabe? Você só vai sentar numa outra poltroninha aqui e administrar a alocação de imóveis. Entrando nas vantagens mesmo, já que você falou da administração do advogado, administrar o imóvel, você poderia, assim, citar algumas, quais seriam essas vantagens para o advogado atuar como administrador de imóveis? Primeira coisa, não depender do judiciário. Se ele focar na administração de locações, o trabalho dele, e outra coisa, tem que separar as atividades. Uma coisa é advocacia, outra coisa é imobiliário, o CRES dele, a imobiliária. E a gente é muito preso, como advogado, no marketing, na questão que não pode fazer uma série de... O Código de Ética e Disciplina nosso nos permite fazer uma série de situações ainda, né? Está evoluindo, mas está longe disso ainda. Agora, aí você pode trocar de roupa, virar um administrador de locação e, faz para quem quiser, faz outdoor, faz o Instagram bombar, você põe placa, você faz o que você quiser. Então, acho que dá uma liberdade que o advogado a gente preso, não tem. né? Eu senti, eu falei assim, eu custei aprender isso. Eu era travado, até falei assim, peraí, lá na imobiliária eu posso fazer isso. Olha, aí eu falei, aí a coisa aqui eu posso, né? Mas eu acho que é muito o perfil da nossa profissão enquanto advogados. Tem esse perfil mais que a gente tem que ser mais sério, né? Mais engessado. Mais A gente é mais engessado. E ainda tem a questão do marketing, né? Que hoje já melhorou muito com as redes sociais e tudo, mas a gente ainda tem muita limitação. A gente ainda tem tem inclusive, foi ontem ou anteontem, saiu uma resolução do Conselho Nacional de Medicina regularizando o marketing para os médicos. Mas ainda tem 180 dias aí para entrar em vigor. Ou seja, até os médicos já estão... É isso aí. Peraí, vamos mudar. Perfeito, isso mesmo. E aí, a Ana te pediu já algumas dicas, né, de quem quer seguir nessa área da administração. E o que só para a gente finalizar, complementar o que você disse,
a questão da locação eu acho muito legal, que não fica nada monótono, né, Fadel? É tipo assim, sempre tem algo novo, todo dia. E não é só pegar a lei ali que a gente tem e aplicar, igual o caso que você deu da porta, que é um caso que parece simples, não vai ter lá na lei assim, que a porta vai ter essa. Então, assim, saber interpretar mesmo. O cupim, ontem também, o cupim não sei o que é de quem que é. Tem que traçar não é assim ou não. E eu também sou corretora, então assim, eu acho muito legal a gente conseguir conciliar essas duas áreas, né, da advocacia com... E você deve saber também, né, a dica, né, para todo mundo ali, você se tornando corretor, tirando seu Cresce e convivendo com eles, você começa a falar a língua deles. Uhum. E isso é importantíssimo para você também ter clientes na advocacia vindo desse ramo. Uhum. O advogado, que ele é só advogado, e olha que eu conheci muitos que foram em encontros, que fizeram reuniões com imobiliárias, depois o ramo, né, o pessoal das imobiliárias falaram, mas ele não sabe falar a nossa língua. Uhum. Chega ali, né, muito focado, desse jeito que a gente ia treinar na faculdade, né, falar muito só termo, né? Muito termo jurídico. E não abre mão, a lei, calma, tem como flexibilizar, tem como você achar a saída, tem, sabe? É isso coisa aí. Que o corretor está acostumado, Uhum. e você tem que falar a língua dele. Falando a língua dele, você tem duas vantagens. Você vai administrar a locação, você vai conseguir mais clientes para a sua advocacia. Perfeito, porque aí você fica mais acessível, né? Porque se você usa esse tal do juridiquês, de usar muito, você fica ali... Distancia. A comunicação não flui, Distancia né? muito. Guarda pelas suas peças, assim, contidamente, que ninguém aguenta mais petição. Pois é. E nem sustentação oral, que eu faço muito. Os embargadores gostam de ouvir o que for mais fluido. Não adianta vir com linguagem buscada, vai guarda para o Supremo, se for o caso. Mas realmente, hoje em dia a gente... Porque fica pesado. É verdade. Fica pesado e a pessoa desconecta hoje em dia. Uhum. Desconecta. Igual a gente estava conversando aqui um pouquinho de escutar um vídeo de 1x, 2x, o juridiquês, você já não quer. Tem como passar ele? É isso aí. Fadel, e aí pra gente... Já chegando ao fim aqui, foi muito bom, né, o nosso bate-papo. Passa muito rápido, adorei. E foi muito bom, eu também adoro, essa é a minha praia, como se diz, né? O que você deixa assim, de mensagem final para quem está querendo começar aí na administração de imóveis e está meio assim? Dúvida, né? O que você passa para a gente aí de dicas finais mesmo? Eu acho o seguinte... Primeiro, fica uma dica aqui para todo mundo, estão todos convidados a acompanhar meu perfil do Instagram, que é @AlexandreFadeladv, todos os dias, já há mais de ano que eu estou nesse projeto, né? Eu falo projeto, mas já virou minha realidade, meu dia a dia. Eu publico ou aula, ou live, ou conteúdo de administração de locações. Então, fica o convite para todo mundo que quiser acompanhar lá, fica à vontade. Entrar, interagir, perguntar, mandar direct, olha, como eu disse, respondendo perguntas. E é o que eu gosto também de fazer. É isso aí. Então, eu acho que a dica principal para essa pessoa que vai começar, um advogado, tudo, olha, é se especializar. Mas como? Não é só falar que é especialista. É estudar. Tá? Estudar, consumir, fazer os cursos que aparecerem para ele ali no ramo, estudar a lei e se tornar corretor, e começar a interagir nesse meio. Assim como tem a MAD aqui dos advogados, e tem muito corretor lá dentro, advogado também, a gente sabe, tem associações, tem outros grupos de corretores, imobiliárias, tem que frequentar, gente, não tem jeito, você tem que estar ali no meio. Ali você vai conseguir crescer a sua parte imobiliária e vai crescer a sua advocacia também. Perfeito. Com certeza. Concordo. Sempre a gente pergunta para os nossos convidados, Fadel, ao final, assim, se tem alguma frase, às vezes quando a gente está mais desmotivado, e aí que você lembra essa frase, ou um mantra, tem pessoas que têm essa frase, né? Assim, uma frase que te impulsiona. Você tem essa frase? E qual seria, né? Olha... Ou às vezes tem até mais de uma. É verdade. Eu já deixei de fazer tanta coisa que eu achava que eu queria fazer e... Um exemplo, a gente está aqui gravando e às vezes eu deixava de fazer conteúdo porque eu achava que tinha que estar no mega estudo, E aí eu aprendi uma coisa, que é óbvio, muita gente fala, mas o feito é melhor que o perfeito. Mas o que é isso?
comece de qualquer jeito, de onde você está amanhã, o que você quiser fazer. Não preocupa. Eu tô querendo correr, mas eu vou comprar um tênis chique, eu vou esperar aqui, comprar aqui na internet, né? Aqui, vai de chinelo, mas vai. Não faz nada. Mas o que eles vão pensar de mim? Aqui. Não importa. Eu escuto aula também, escuto. Sem perguntar a aula última que eu escutei, um mega professor que já está muito bem em nível de Brasil, que roupa que ele estava usando, qual cenário que ele estava. O que importa é o conteúdo. Isso, né? Então, o feito para mim é o melhor que o perfeito. Excelente, eu adoro essa frase também, muito boa, né? E aí, Fadel, além da frase, a gente pergunta também o livro. Um livro de cabeceira, um livro que pode ser da área ou também, né, não necessariamente da área. Que tenha dado uma virada de chave, isso, que você leu e... Olha, administrar locações, eu escuto muito das pessoas falando o seguinte, nossa, dá trabalho demais. É muito problema. E eu caí nessa. Porque meu pai falava isso comigo. Né? E dali pra frente, todo mundo fala isso. E ali eu descobri que bom que dá problema. Que bom que dá trabalho. E aí eu li um livro que chama Oba, Problema, do Roberto É porque é difícil o sobrenome dele, ele é ótimo. Chinachiak, uma coisa assim. Mas ele é se ótimo. quiser aí, é só colocar na internet. Segue ele Oba, também. Problema. E aquilo me abriu um pouco a cabeça assim, olha que é difícil um livro me falar com alguém assim, nossa, isso aqui realmente mudou meu olhar. É que eu sou meio chato, né? Assim, eu gosto, mas vai me mudar. Né? Profundamente, provocar uma mudança. Entendi. Assim, e cada um é um perfil mesmo, né? Só que ele falou mesmo, ele no livro dele aborda muita coisa que tem a ver com a advocacia, com vender produto, com trabalhar em equipe e, principalmente, se a pessoa chegar com você com um problema, primeiro, você é uma autoridade para ela, senão ela não tira até por você. Sim. E com o problema que a gente cresce, com o problema que a gente fatura. Então, a advocacia dá para trabalhar? Dá também, dá. Não tem problema? Tem. A administração de imóveis também. Mas que bom. Porque se não tivesse, a gente não estava trabalhando. Se a gente não estava faturando, teria que fazer outra coisa. É verdade. Não conheci esse livro, viu? Vou procurar saber. Ele é excelente, ele também é palestrante, tive a oportunidade de pegar algum conteúdo dele. Pode ler, tá? Eu recomendo. Legal. Tem muito conteúdo. Vou olhar. Excelente dica. Gente, adorei nosso bate-papo aqui hoje. Com certeza você vai retornar. Ele já tem pode, claro que pode, deve. Ele já tem um mais antigo, é um dos primeiros podcasts. Voltem lá do nosso. E aí, com certeza, você vai voltar para contar, né? Aprofundar mais. A gente não consegue exaurir tudo aqui nesse bate-papo, mas eu adorei mesmo. Eu mais ainda. Fadel, muito obrigada, viu? Por você ter aceito o convite, representando aí a nossa comissão, sempre ativo. E eu aprendo muito com você. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração. Você é uma inspiração para mim. Viu? De verdade, muito obrigada. Verdade, é uma referência nossa mesmo. Eu fiquei muito feliz com o convite. Contem comigo sempre. Vamos juntos, isso aí. Com certeza. Gente, finalizando esse podcast, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Lembrando que vai ao ar todas as quartas-feiras, ao meio-dia, no Spotify e no YouTube. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.